Então a pergunta cirúrgica é esta aqui: quando se troca a pregação da palavra por 90 minutos de bola, o que se está comunicando? O que se está comunicando para a própria igreja, para os filhos que estão ali, para os visitantes que entraram ali pela primeira vez? A mensagem, mesmo sem ninguém precisar dizer em voz alta, acaba sendo: Deus pode esperar, o jogo não. E aqui mora o perigo de verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com bastante clareza. O perigo está aqui, não é a bola, é a mensagem silenciosa de que a adoração virou opcional e o entretenimento virou prioridade. É a inversão. É o dia em que a igreja, para atrair gente, ofereceu exatamente aquilo que o mundo já oferece de sobra e parou de oferecer a única coisa que só ela tem: Cristo e Cristo crucificado. É isso, pois é. E há uma coisa que quase ninguém conta sobre essa estratégia de atrair com entretenimento. Ela tem um erro aqui de lógica, é um erro, sim, é claro, comezinho, um erro infantil de lógica. E eu tenho que deixar claro isso, porque você enxergue isso com clareza, que é o seguinte, em relação à estratégia de igreja, que é o seguinte: quando se atrai a pessoa pelo entretenimento, não se engane, vai ser preciso mantê-la com entretenimento para sempre. Quem vem pela pipoca vai embora quando acabar a pipoca. Quem vem pelo telão vai para a igreja que tem um telão maior. Quem vem pelo show vai para o show melhor. A igreja nunca consegue ser mais divertida que o mundo. O mundo é profissional em diversão, é o ramo dele. A igreja foi chamada para competir com quem? Com ninguém. A igreja foi chamada para competir com Netflix, com estádio, com shopping. A igreja foi chamada para oferecer o que nenhum desses lugares podem dar, que é o perdão dos pecados, o sentido da existência, a esperança que vence a morte. Paulo, ele foi explícito sobre isso. Ele disse: a palavra da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está lá na 1 Coríntios, capítulo 1, logo no verso 18. Ele completou, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Então, repare, o poder de Deus para transformar uma vida não está no telão, está na pregação da cruz. No instante em que a igreja troca a loucura da cruz pela esperteza do marketing, ela troca o poder de Deus pela atração do homem. E aí ela enche o salão e esvazia a fé. Fica a pergunta que eu quero fazer assim, com bastante sinceridade, de irmão para irmão. A igreja de hoje está formando os seus para os seus membros, os seus irmãos, os membros da igreja estão sendo formados para suportar a perseguição ou para escolher a poltrona mais confortável? Isso é uma pergunta importantíssima, importantíssima. E agora é a hora, conforme eu havia dito, de virar a chave desse bate-papo aqui, porque tem um fato sobre essa mesma Copa que devia calar todos nós e fazer com que nós pensássemos sempre com seriedade sobre o tema do cristianismo neste evento cultural. Enquanto a igreja brasileira discute se pode pôr o jogo no telão, com ar-condicionado, poltrona almofadada, olha o que o Portas Abertas revelou sobre os times que estão jogando na Copa. Olha, 14 das 48 seleções, 48 creio, 14 delas vêm de países onde ser cristão é sinônimo de perseguição. Arábia Saudita, Irã, Argélia, Egito, Iraque, Marrocos, Turquia e mais 7 desses aí. 7 desses. Na Arábia Saudita não existe uma única igreja pública, nenhuma. No Irã, autoridades invadem igrejas que se reúnem dentro de casa, no escondido, as chamadas igrejas underground. As autoridades invadem e prendem os líderes. Na Argélia, templos foram fechados à força. Vale parar, sabe, e pensar nisso com calma. No mesmo planeta, na mesma semana, no mesmo torneio, de um lado tem um cristão brasileiro reclamando que a poltrona da igreja não era tão macia quanto ele queria para ver o jogo. Do outro, um irmão iraniano se reunindo no porão de uma casa com a Bíblia escondida,
sabendo que se baterem na porta, ele pode perder tudo só para adorar o mesmo Jesus. Os dois são igreja, mas qual dos dois entendeu o que é igreja? A igreja que vive na perseguição não pergunta: posso pôr o jogo no telão? Essa pergunta não faz parte da igreja perseguida. Ela pergunta: será que eu sobrevivo até o próximo culto? E é justamente ela, a igreja sem conforto, sem telão, sem ar-condicionado, que mais cresce no mundo inteiro. Porque a força da igreja nunca esteve no conforto, esteve na cruz. Tiago disse: a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Lá em Tiago 1,27. Eu pergunto: a igreja de hoje está lembrando os irmãos da tribulação? Ou está ocupada demais escondendo ali o que de fato deve ser feito e apenas preocupado com o sabor da pipoca? Não me entendam mal. A igreja tem que pregar a palavra do arrependimento, tem que pregar o evangelho, pregar a cruz, tem que cuidar dos irmãos da igreja. Isso é essencial. A comunhão não é ruim, a comunhão é boa. Assistir a um jogo não é pecado. Já fiz até em outro vídeo sobre a Copa, que você pode procurar aqui no canal, dizendo que você pode se reunir, não tem problema, mas o problema é quando isso é feito para substituir a adoração. Então, se alguém pode me perguntar, então, pastor, você é contra ver o jogo na igreja? A resposta que eu dou vem com um princípio, eu não trago uma regra. É o princípio que vai nortear você, porque não há nada de errado no momento de comunhão com o futebol. Não há nada errado. Se isso é feito com sabedoria, fora do horário dedicado à palavra, onde Cristo continua sendo o centro e não coadjuvante. Isso pode ser bom. O que se combate aqui é a inversão. O dia em que o entretenimento toma o lugar da adoração, em que a igreja vira filial de estádio, e o dia em que a pessoa confunde estar dentro de um salão com estar diante de Deus. A régua é uma só. É a régua de sempre. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Dá para assistir ao jogo para a glória de Deus, com gratidão e equilíbrio. E dá para transformar o lugar de adoração num covil de entretenimento, se você não tiver cuidado. A diferença não está no jogo, está no trono do coração, em quem está sentado nesse trono. Deixa eu me encaminhar para encerrar o nosso bate-papo aqui. Eu quero dizer algo que, a depender de mim, ficaria gravado no seu coração. A questão nunca foi a bola, foi o trono. Toda vez que a igreja, para encher o salão, oferece o que o mundo já dá de sobra, ela esvazia justamente aquilo que só ela tem: Cristo crucificado, o poder de Deus para salvar. E que, na próxima vez que alguém se sentar numa poltrona confortável dentro de uma igreja, e as igrejas podem ter poltronas confortáveis, mas isso não é o sentido da igreja, mas a próxima vez que alguém se sentar nessa poltrona confortável, que venha à memória o irmão iraniano que se ajoelha no porão escondido, arriscando a vida para adorar o mesmo Senhor. Que essa imagem devolva a todos nós a medida certa do que é a igreja.